Recebemos agora Pedro Celeste, diretor-geral da PCIA, consultores de marketing estratégico. Obrigado. Muito obrigado. Estou rápido, mas... Conseguem-me ouvir bem? Ok, agora sim. Bom dia a todos. Eu gostava de dar os parabéns à organização deste evento. Agradecer pessoalmente o convite honroso e amável que a MetLife me fez para iniciar aqui este módulo e reconhecer aqui entre os presentes vários amigos e vários conhecidos que fui fazendo ao longo do tempo, precisamente na interação entre empresa e clientes. Criação de valor pelo digital é um tema muito importante, é um tema sempre incompleto e é um tema sempre muito discutível. Eu abordei a minha ação aqui em 4 temas. Vamos falar de um novo contexto que afeta a vida das seguradoras, dos mediadores e de qualquer empresa, de novos clientes que também têm uma maneira diferente de olhar para toda esta problemática, novos desafios que se colocam a todos os setores de atividade, em particular a atividade seguradora e, num subparticular, a atividade mediadora, e depois vencer o ruído. Nós vivemos num mundo de hipercomunicação em que, de facto, o excesso de ruído é gritante e nós precisamos de marcar ponto ou marcar golo, se quiserem, numa linguagem futebolística, nesta matéria. Falemos então aqui sobre o novo contexto. Nós dissemos esta frase vezes sem conta ao longo dos últimos tempos. Nada fica como dantes em setor nenhum de atividade. E eu recordo algumas palavras que foram ditas, não no painel anterior, mas no anterior a este, dizendo que o ano de 2020 tinha sido um ano positivo, pelo menos para aquela seguradora, no sentido de que as pessoas se acautelaram relativamente às suas poupanças e à sua projeção futura daquilo que era uma simulação de vida. O que significa que também caminhamos num sentido digital e cada vez nos entrosamos mais com esta matéria. Nós, clientes, com toda a certeza, e nós, fornecedores, prestadores de serviços, com a obrigatoriedade de estar nesse jogo. Vivemos hoje aqui um desafio que é um desafio de 2 grandes bandeiras e de 2 grandes empresas que tentam comandar o mundo nesta lógica nova do 5G, a Google e a Huawei. Eu costumo dizer que nunca a Google imaginou que a Huawei pudesse ser o seu principal concorrente ao nível mundial, mas vai sê-lo. E vai sê-lo nos mais variados setores de atividade. Também vemos algumas coisas meio estranhas. Uma capa da Newsweek recente diz-nos que iremos todos ter um telemóvel debaixo da pele, o que significa que estamos permanentemente controlados relativamente ao nosso comportamento. Eu imagino um seguro automóvel a avisar-me que, a partir do momento em que eu bebo a 2ª Imperial, a 3ª Imperial, estou proibido de conduzir e avisa-me porque ele está a medir automaticamente o nível sanguíneo que está a circular em mim. E, portanto, há aqui uma interação muito óbvia entre quem presta o serviço e quem o utiliza. Todos já ouviram falar nisto, todos já brincaram um bocadinho ao ChatGPT. Eu tentei brincar um bocadinho ao ChatGPT naquilo que tem a ver com a vossa atividade. E fiquei bastante desiludido, não porque ele não fornece informação, mas porque apenas me confundiu. Eu perguntei como escolher um mediador de seguros. E ele discorreu-me 4 páginas A4 que nunca mais acabam sobre regras para ter em consideração daquilo que eu devo ter em consideração para escolher um mediador de seguros. Ora, eu tenho vários mediadores de seguros, pessoalmente e na minha empresa, e não tive esta dificuldade que o ChatGPT me está aqui a alocar, mas a verdade é que, se vocês fizerem exatamente o mesmo teste que eu fiz, verificarão que há alguém que também está a pensar por nós como o que gerar leads neste projeto para captar clientes. Um estudo recente, um da Deloitte e outro da McKinsey, remetem-nos, e é um estudo muito interessante que eu recomendo a leitura, que tem este título, The Future of Insurance Outlook, remete-nos para a ideia daquilo que vem a ser o mercado do futuro. A digitalização, a projeção do ESG, falámos aqui em talento também, é uma questão bastante importante, que hoje em dia se coloca a todos os setores de atividade, e provavelmente uma questão maior que tem a ver com a reformatação do modelo de negócio cada um de nós tem. A verdade é que hoje em dia estamos num mundo em que quem controla, de facto, a atividade mundial não são as empresas petrolíferas, quem controla aqui são as empresas que nos conhecem.
E isto remete-nos para a obrigatoriedade de todos nós, enquanto segurador, ou enquanto mediadores, ou enquanto qualquer setor de atividade, estarmos cada vez mais próximos dos clientes, conhecer melhor aquilo que lhes vai na cabeça, aquilo que os faz decidir por nós, preterir a nossa oferta, preferir uma oferta concorrente e para onde é que andam na pesquisa de informação. Que já chegaram aos seguros e, portanto, estas grandes empresas, estes big tech, digamos assim, as Googles, as Amazons, não descansarão enquanto não estiverem presentes em praticamente todos os setores de atividade e começam a estar. Não são só eles, são também as insurance tech que começam a proliferar aqui ao acolá e com especialização de nicho em determinadas matérias. Há uma coisa que podemos estar todos seguros e que advém um bocadinho do racional que foi, eu tenho estado aqui desde a abertura desta conferência hoje e tenho assinalado uma palavra que é comum a todas as intervenções, que é o foco no cliente. Ao olhar para este contexto, ao qual eu não posso ser estranho, percebo que tenho aqui um mecanismo difícil e um passo difícil para dar, a verdade é que eu não posso deixar de ter em consideração que o foco no cliente é essencial. E não sou eu que o digo, porque estou aqui a falar convosco, mas 56% dos agentes e brokers no mercado de seguros dizem exatamente isto. Nunca foi tão necessário estar mais próximo do mercado e dos clientes para poder criar valor. Bom, e quem é que são estes clientes? Os novos clientes são quem domina a verdade da informação. É muito mais forte aquilo que eu digo enquanto cliente acerca de qualquer coisa do que aquilo que um prestador de serviços diz. É verdade que eu posso brilhar nos meus slogans, na minha comunicação, posso fazer muito bonito, mas o que é mesmo verdade é aquilo que eu sinto enquanto cliente, que é o valor que me é dado pelo meu mediador ou pela minha seguradora. E outra coisa, eu tenho a capacidade de pesquisar informação em muitos e mais variados sítios. Não só pesquisar, dizer o que penso acerca de. E às vezes este dizer o que penso pode ser destrutivo para a imagem de marca de algumas organizações. Alguns números importantes para perceber que não podemos estar fora disto. 8 mil milhões de pessoas no mundo, sendo que 69% praticamente têm mobile, e têm net, e estão nas redes sociais, o que significa que gente para falar mal da nossa empresa não falta, ok? E com vontade de digitar e falar acerca das coisas não falta. Outro número importante, qual é o device que está a ganhar? É precisamente o mobile, é o smartphone. A comunicação hoje em dia já não se faz em ecrã de cinema, faz em ecrã de telemóvel. Nós vemos mais neste formato do que vemos neste formato. Mesmo que seja um direto de um jogo de futebol, é evidente que eu preciso do ecrã grande, mas se eu não tiver a oportunidade e não tiver disponibilidade, eu quero ver isso no imediato, não quero perder a vez de ver essa informação. E outro ponto aqui tem a ver com aquilo que eu quero ver. E o que eu quero ver são vídeos pequenos ou grandes, TikToks ou YouTubes, mas aquilo que eu quero ver são imagens e som. A verdade não passa por um PDF de 10 páginas, que eu se calhar preciso de ter porque eu estou numa atividade onde a questão contratual é muito importante e tem que haver um PDF de suporte à informação, mas aquilo que capta o meu interesse é o vídeo, é o som, é a verdade dita por clientes, é a verdade dita por quem vende serviços financeiros. E por isso mesmo a verdade passou a ser visual e audível. E estes meios que estão aqui, ou estas plataformas que estão aqui, são aquelas que estão a ganhar ao mercado. A nova geração deixou de ir ao Google, porque o Google é cansativo, a informação é amassadora. Eu deixo de ler o terceiro parágrafo. Eu quero ver e quero provar que isso é verdade. E se eu tiver clientes a testemunhar que isso é verdade, e se eu tiver a área comercial a testemunhar que isso é verdade, e se eu tiver um aperto de mão a dizer que fechei um negócio, é mais verdade ao ponto de vista de quem vê a informação do que eu próprio me estar a gabar de que sou diferenciado relativamente aos outros. Feito este approach à área seguradora, os números são positivos e estes números aqui tendem todos a aumentar. 23% comprariam seguros online e o número vai aumentar. Querem mais interações online com a seguradora, 47%, e o número vai aumentar. 15% estão satisfeitos com a experiência digital da seguradora, este número só pode aumentar.
E, em último lugar, 83% das seguradoras acreditam que o digital vai transformar as interações com clientes. Ou seja, há aqui uma obrigatoriedade de jogar o jogo e fazê-lo bem. O word of mouth, o passa-palavra, ou boca a boca, como quiserem, ganhou muita importância. Eu preciso, através dos bloggers, dos influencers, de mim próprio, de clientes, de projetar uma imagem daquilo que eu verdadeiramente sou capaz de entregar ao mercado. E a verdade é que, tal como aos TripAdvisors, também há Insurance Advisors. E, portanto, há alguém que diz, eu percebo muito de seguros de vida e aconselho que num seguro de vida tenha em consideração esta cláusula em detrimento daquela, valorize mais isto em detrimento daquilo e, portanto, eu tenho alguém que me ensina pedagogicamente a ultrapassar a falta de literacia financeira que era falada precisamente no módulo anterior e que é um tema muito relevante. Os seguros hoje em dia estão cobertos de blogs. Há imensa gente a debitar pensamento e pedagogia acerca desta matéria. Podemos dizer, bem, alguns deles são tendenciosos na informação, pois que sejam, mas não há informação nenhuma, não há canal de televisão nenhum, não há jornal nenhum que não seja aqui ou acolá tendencioso também. Até o ChatGPT parece ser tendencioso, às vezes, na formação da opinião. O que é que se pode fazer no aproveitamento desta leitura digital dos clientes? É de, por exemplo, tirar algumas respostas possíveis, perceber as necessidades de seguro, como uma mudança de casa, um novo emprego, o nascimento de uma criança. Isso pode ser identificado a propósito da interação das redes sociais da nossa base de dados. Ou, por exemplo, como fez a Progressive, que vendeu mais de 1 milhão de apólices de seguro automóvel baseado em comportamentos de condução. Isto tudo tem a ver com a leitura do mercado e o comportamento digital que o cliente vai tendo ao longo destes tempos. Há aqui então novos desafios e recomendo-vos também esse estudo, uma vez que vocês são do setor dos seguros e gostam de aprofundar temáticas sobre esta matéria. Este é um estudo muito interessante da PwC que nos fala dos seguros em 2025 e a posteriori. Os temas não são diferentes. Digitalização, inteligência artificial, orientação para o cliente, é tudo sempre a mesma temática. Eu preciso de jogar este jogo, posso não ter a capacidade financeira de fazer investimentos tecnológicos absurdos, porque sou um mediador pequeno, mas devo-me juntar a quem é capaz de protagonizar precisamente essa mudança. E quando falo com CEOs de seguradoras, eles dizem-me o seguinte: evoluir digitalmente é importante para 29, em termos de prioridade, não é importante, tudo é importante. Aqui a questão é o que é verdadeiramente importante nesta relação de parâmetros. Evoluir digitalmente, conhecer o cliente, quer dizer, estamos em 2023 e conhecer o cliente é algo de verdadeiramente importante hoje em dia para o mercado. Mas essa não é a razão de ser da existência das empresas. Quer dizer que o cliente é cada vez mais fugidio, é cada vez mais imperceptível, é cada vez mais gelatinoso e, portanto, precisamos de estar cada vez mais em cima da jogada. E o impacto social, que também já foi aqui falado. Mas reparem bem, orientação para cliente, conhecer o cliente e cumprir com a estratégia digital. Eu diria que para o mediador há aqui 3 focos muito importantes. O primeiro, a migração para o digital. Por uma razão muito simples, nós, clientes, estamos todos lá. E se nós, clientes, estamos todos lá, eu que quero jogar o jogo tenho que lá estar. Mas isso não me desobriga de fazer, por exemplo, aquilo que foi falado anteriormente, do face-to-face. Não me obriga de fazer muito bem o meu trabalho de interação direta com os clientes. Obriga-me mais. Porque se eu no digital sou uma commodity e sou igual a todos, eu preciso de marcar a diferença quando estou presente. Eu preciso de marcar a diferença quando ofereço serviço. E preciso de comunicar customizadamente. Que é uma coisa que se diz com muita facilidade, mas que é difícil de operacionalizar. Eu só consigo comunicar de forma personalizada se eu segmentar eficazmente o meu mercado. E o segmento não são faixa etária Z, Y, nativos digitais, millennials, não chega. Lisboa, Porto, Faro, não chega. Homens, mulheres, não chega. Particulares, empresas, não chega. Eu tenho que ir mais longe. A segmentação básica deixou de ser suficiente para caracterizar o meu mercado. Estas 2 raparigas que estamos a ver aqui, nesta imagem, podem ser as 2 do Porto. Não sei, são louras, mas podem ser as 2 do Porto, podem ser as 2 da mesma idade, podem ter as 2 o mesmo estudo, podem ter andado na mesma escola, podem ter o mesmo rendimento social.
Vocês que sabem muito mais de seguros do que eu, como é evidente, estas duas raparigas podem ser completamente diferentes na sua relação com a seguradora. Uma tem literacia financeira total, a outra não vê uma letra de literacia financeira. Não percebe uma única temática de literacia financeira. Uma é movida a pricing e a outra é movida pela confiança na relação de serviço. Podem não ter a ver nada uma com a outra, mas se eu olhar para aqueles 4 critérios, elas são exatamente iguais. Eu preciso de ir mais longe. Eu preciso de caminhar para uma segmentação cada vez mais estratégica baseada no algoritmo. Uma segmentação emocional ou por benefício. E isto é muito válido em B2B. Quando eu interajo com uma empresa, qual é a quantidade de empresas que são movidas a pricing? Em que a palavra-chave que eu tenho que ganhar para ganhar o cliente é ter um preço competitivo. E quais são aquelas empresas que privilegiam, acima de tudo, uma oferta, uma cobertura integrada e uma resposta imediata a todas as questões que eu tenho que desenvolver? O que significa que eu tenho que começar a catalogar os meus clientes não apenas pela sua dimensão demográfica, ou de género, ou de idade, mas ir um bocadinho mais longe. Porque é isto que me ajuda na argumentação, na comunicação e na interação customizada. Eu costumo dizer muitas vezes que as empresas hoje em dia que vencem no mercado são aquelas que conseguem descer de Big Data para Small Data. O Big Data é dizer a atividade seguradora está a crescer X% e está mais no ramo Y ou Z. Ok, muito bem, é a estatística gorda. A pergunta, o Small Data é, e o que é que eu faço com os meus clientes? Que são diferentes entre si. É tentar perceber porque é que me rejeitam ou porque é que me preferem. Esta é descer aqui ao terreno. Há aqui, do meu ponto de vista, um equilíbrio que é necessário fazer-se e muitas empresas estão a fazer muito bem este trabalho na área dos seguros, que é um balanço muito correto entre aquilo que é o domínio da seguradora e aquele que é o domínio do mediador. E quantas vezes o mediador não é ele o principal elo de ligação com o cliente final? É ele que o cliente conhece. É ele em quem o cliente confia. E quando o mediador diz, se calhar é melhor trocarmos do seguro para o A para o B, se a confiança estiver residida no mediador, eu se calhar enquanto cliente mudarei do A para o B. O que significa que confiarei precisamente nessa decisão. Já se falou aqui, eu diria que o mediador é uma marca relevante. Eu não preciso ter uma marca que tenha uma notoriedade imensa. Não, eu preciso é de ter notoriedade e visibilidade junto do público-alvo que eu quero atingir. Eu posso ser um mediador de vila, de dimensão regional, não tem mal absolutamente nenhum. O que eu preciso de fazer é um bom trabalho nessa dimensão, ao ponto de garantir visibilidade, proximidade, prontidão na resposta, confiança na relação que eu tenho com o meu mercado. Eu diria que em termos de marcar a diferença do mediador, eu diria que há aqui 3 pontos fundamentais. Estar presente. Estar presente significa atender o telefone. Estar presente significa marcar uma reunião e aparecer a horas. Estar presente significa entregar a proposta a tempo e horas. Estar presente significa estar disponível para retirar dúvidas. Be useful. A informação tem que ser útil. Eu não quero toda a informação, até porque eu percebo pouco de seguros e, portanto, não me façam um curso de seguros de um dia para o outro, porque eu não vou perceber mais do que 10% do que me estão a dizer, mas respondam efetivamente às minhas necessidades e ser rápido. Se o digital hoje é rápido e se há não sei quantas empresas seguradoras que estão a evoluir para o digital, eu concluo que tenho uma resposta rápida, ao nível da interação com o mediador, eu preciso também de uma resposta rápida. Tornando as experiências únicas, como por exemplo, tomando a iniciativa. Eu não sei se algum mediador com os quais eu trabalho, e trabalho com vários, como já vos disse, alguma vez me tomou a iniciativa de dizer, gostava de falar consigo, tenho aqui uma proposta para melhorar a sua carteira. Muitas vezes há aqui uma atitude reativa, que é, espera-se que se esteja a vencer o prazo de validade da apólice, para depois tentar renovar e negociar um novo pricing, eventualmente. Mas porquê é que eu não tive a iniciativa, enquanto mediador, de interagir com o meu cliente e lhe oferecer uma solução mais alargada? Ou mais diminuta? Se eu sei que o meu cliente está em dificuldades financeiras, porquê não lhe oferecer, e perceber que isso é um sininho, que para ele é importante, oferecer-lhe uma solução mais competitiva? Perdi 2 euros ali, 3 euros ali, sim, mas acrescentei 1 ano de fidelização na relação com aquele cliente. E outra coisa, pedagogia. Já vimos aqui que a literacia financeira pode ser baixa.
ensinem os clientes. Não os ensinem a ter um curso de seguros, eles não querem, mas ensinem-os a despistar entre o A e o B quando eu estou indeciso relativamente à subscrição de uma determinada apólice. Vencer o ruído é importante no mundo da hipercomunicação. O principal problema na comunicação hoje em dia é que toda a gente nos entra no telemóvel, toda a gente nos entra nos e-mails, nós não vemos anúncios, passamos à frente dos anúncios, nós não queremos mais comunicação. O que nós queremos verdadeiramente é que alguém nos marque o ponto e nos diga isto vale a pena ver. Ainda por cima, olhamos cerca de 58 vezes por dia para o telemóvel. Eu acho que é mais, mas pronto, 58 vezes. Fica difícil sobressair. Como é que eu, enquanto mediador ou enquanto seguradora, quando entro no telemóvel, ou quando eu estou no LinkedIn, ou quando eu estou no TikTok ou no Facebook, marca a diferença relativamente aos demais? Se toda a gente está a ver constantemente e de forma muito, muito efêmera a informação que lhe passa. O futuro da comunicação tem de passar de explicativa, de densidade explicativa, para interativa. Há seguradoras que desenvolveram apps e essas apps promovem a interatividade entre clientes. As pessoas valorizam isto. Eu não tenho dinheiro para fazer uma app. Sim, mas posso promover alguma interatividade com clientes? Devo fazê-lo. Vou-vos mostrar um vídeo que projeta um bocadinho esta ideia de interatividade futura. Comunicação não é excesso de informação. Eu não vejo, não leio, não me prendi a determinado tipo de informação. Comunicação é atenção. Comunicação é tudo aquilo que nos prende a atenção e nos diz vale a pena explorar esta matéria. Isto é tão válido no contacto comercial como é válido na homepage, como é válido na introdução da app. Quer dizer, é válido em qualquer das circunstâncias. Ora bem, eu preciso de garantir visibilidade e para isso preciso de investir naquela matagal de informação que é o digital. E preciso de investir em search para ser minimamente visível. Os caminhos que eu tenho que percorrer para garantir essa visibilidade são estes. Palavras-chave em linha com o assunto da página são questões mais técnicas, facilmente pesquisáveis, imagens conexas, já percebemos que a imagem é algo que nós valorizamos e links conexos também. E percebemos o seguinte, eu tenho que escolher os canais onde as pessoas estão. Posso não gostar de TikTok, posso não gostar de Facebook, posso não gostar de Instagram, mas se os meus clientes estão lá, é lá que eu tenho que estar. E vocês vejam as tendências das curvas que ali estão. O TikTok cresce a níveis nunca antes vistos. Ok? E quais são os meios? Se eu quiser falar constantemente, ok, e contar notícias daquilo que está a acontecer, o fecho do negócio que fiz, visibilidade, então os de cima. Se eu quero guardar informação no sentido de expor, investir no branding
da minha marca, então Google e YouTube podem ser bons caminhos. Eu tenho que combinar as duas coisas. Uma coisa é investimento em branding, fortalecer a imagem da minha marca, como por exemplo MetLife. Outra coisa é produtos e notícias que eu vou discorrendo ao longo do tempo para cativar o meu público-alvo. Regras básicas relativamente à comunicação: publicação regular, não posso deixar de estar presente, não posso dizer qualquer coisa, como é evidente, porque as pessoas não percebem porque é que eu estou a dizer uma coisa que não tem significado nenhum. Uma publicação de caráter profissional, não se esqueçam de que vocês são profissionais de seguros e, portanto, o conteúdo tem que incidir sobre essa matéria. Foco nos benefícios, como é evidente, como se tratasse de uma argumentação comercial. Republicação, não pensemos que, ao ter passado a primeira mensagem que toda a gente viu, eu tenho que voltar ao assunto vezes sem conta. E validar os conteúdos que funcionam. 3 questões fundamentais do ponto de vista da gestão de conteúdos. Hero. O que é que correu bem na vossa atividade que vocês querem partilhar com clientes? Up. Porquê é que vale a pena confiar na minha mediação ou na minha seguradora? E terceiro lugar, help. Eu estou aqui para poder ajudar. Esta predisposição tripla relativamente aos conteúdos é necessária garantir em qualquer situação. Muito importante, do meu ponto de vista, se a imagem e o som são verdadeiramente relevantes, eu tenho que evidenciar isto através dos meus conteúdos digitais. Ponham as pessoas a falar, ponham pequenos depoimentos, ponham testemunhos de clientes, mostrem os prémios que ganharam, mostrem excertos destas intervenções que tivemos aqui no Fórum Nacional de Seguros, mostrem as causas sociais que vocês apoiam. Falámos há bocadinho da redução da emissão de gases de carbono. Mostrem isso, provem isso. As pessoas querem saber isso e não apenas um clausulado que vocês já tanto falaram aqui. Envolver os clientes com gamificação pode ser um caminho também. Pô-los a interagir, e há várias aplicações onde há um envolvimento grande dos clientes, no sentido que há um jogo de interação para tirar daí partido. E capitalizar testemunhos. Vezes sem conta, capitalizar testemunhos. Trazer clientes para depoimentos constantes. Fiquem com esta nota: 75% dos consumidores não acreditam na publicidade das empresas. Mas 92% de nós dizemos ser influenciados por opiniões de terceiros. O mediador é um influenciador. A sua função é essa, mas um mediador é um influenciador. E um cliente de um mediador é influenciador a favor do mediador. Ok? E, portanto, não se esqueçam que isso é muito importante trazer para cima da mesa. E, portanto, reparem, a Wall Street Journal diz-nos que é o passa-palavra, o aconselhamento não está lá em cima, não se vê bem, mas é a parte que está a laranja, que está omitida. Eu acho que são 80 e tal % das pessoas, dos seguradores dizem, é o passa-palavra que mais faz ganhar mercado. E quanto a comunicar ao longo do funil de compra? Eu tenho aqui um funil de compra também digital, que não é este é antigo. O funil de compra digital chama-se RACE. Reach, Act, Convert e Engage. Reach significa captar clientes. Como é que eu posso lá chegar? Por exemplo, mostrando tudo aquilo que eu preciso de saber acerca de seguros. Act. Peça uma simulação. Jogue connosco. Valide se o nosso seguro é melhor ou pior do que as alternativas. Convert. Cuide dos seus, apelar à decisão, apelar a fecho de compra e depois agradecer. Engage significa dar todas as razões para poder fidelizar. Há uma coisa que devemos fazer sempre no domínio digital: nunca nada está perfeito. E, portanto, a nossa homepage pode melhorar, o nosso catálogo pode melhorar, o destino de compras pode melhorar e cada coisa pode melhorar. Sempre que eu introduzo uma diferença, é tentar perceber o que converteu mais e o que converteu menos. E a solução para o mediador A não tem que ser a solução para o mediador B. Podem ser soluções completamente diferentes. A solução que para mim mais funciona é aquela que mais fideliza. Pensem apenas nesta mensagem final. Do que estamos a falar agora são de algumas regras de comunicação, mas o que um mediador faz é vender um seu ativo principal, que é a sua marca e o seu marketing. Umas coisas são técnicas de comunicação, outra coisa é aquilo que eu valho enquanto prestador de serviços. Vamos ver apenas uma simulação aqui e fechamos. No. It's just construction.
That's all. No. I'm not driving. Are you okay? Yeah, you? I'm good. Oh, no, not you. Listen, I'm gonna have to call my agent. I'm Mr. gonna get Burton? right back to you. Mr. Burton, this is Insure Corp. We've received sensor data that indicates you were in an accident. Are you injured in any way? I'm not injured, no. Is anyone else injured? I don't believe so. Okay, where's my agent's number? We have pinpointed your location and we are showing your car is not drivable. So we are dispatching an Uber car to take you to your destination. That would be great. I'm pressing 1. English. E-N-G-L-I, English. May we give your coordinates to our appraiser drone to perform the appraisal? Absolutely. We have received the photos, assessed the damage, authorized the repair, selected a qualified repair facility, and have dispatched a tow truck to take your vehicle to that facility. Perfect. Yes, hi, this is... Yes, I'll hold. We have looked up the other vehicle's insurance, transmitted the appropriate data to create the claim, and filed the California SR1 accident report. Can you confirm the information is correct on your phone, then hit the accept button? I'll check it right now. Okay, all done. Thank you. Your Uber car is arriving now. I see it coming. Accident, not payment. Accident. Your tow truck should be there now. Don't forget to leave your keys in the vehicle. Thank you for using Insure Corp, powered by Pivotal Labs. Muito bem. E quando o canal não é online, o que marca verdadeiramente a diferença são as pessoas, e são as pessoas que estão naturalmente aqui representadas. É lá que encontramos aquilo que eu costumo dizer, o principal fator crítico de sucesso no negócio das seguradoras, e que é a confiança que o cliente tem em cada um de vós. Muito obrigado.